também pedindo a Deus um casamento, né? Se Deus tivesse alguém do coração dele para mim, eu já estava orando para um casamento, porque meu pai falava assim: Silvana, Deus vai preparar um esposo para você fazer a obra, porque eu já estava preparada para receber o esposo, já tinha recebido a cura, já havia ali passado 8 anos já, né? Tava ali, o Lucas já ia completar ali já 15 anos, eu teria que recomeçar minha vida novamente, né? Então eu já estava preparada para ter um casamento novamente, né? Orando, pedindo a Deus, e ali Deus confirmando tudo. Foi quando eu conheci o meu esposo, ficamos noivos, e bem na semana do nosso casamento que nós casamos, passou-se uma semana, o Lucas já estava nessa situação. Eu já estava vivendo essa situação com ele. Contei pro meu futuro esposo tudo que eu estava passando, sabe? Ele olhou e falou assim para mim: não, Deus havia falado para mim que daria uma esposa e que minha vida não seria fácil, mas Deus ia nos encorajar e ia dar força para a gente passar por isso. Então ele se casou comigo já ali com o Lucas adolescente. Ciente, né? Ciente do que ia acontecer, sabe? E ele estava disposto a me ajudar em oração, como minha família também estava disposta a me ajudar em oração. Só que ali nós nos casamos, Deus preparou uma casa para nós, ali na rua da minha mãe mesmo. E nós fomos morar na nossa casa. Quando nós fomos morar na nossa casa, nós 3, as lutas continuaram e vieram mais fortes ainda, né? Porque ali o Lucas já não tinha mais ali a referência dos avós. Ali ele tinha referência da mãe. Ali ele estava convivendo com a mãe, estava convivendo com o marido da mãe. Seria o padrasto dele como um pai. Então ele teria que respeitar também, né? E ali eu sempre orava para Deus e falava: Senhor, ajuda o Lucas a perdoar essa mágoa. Eu não sei o que ele carrega, porque ele não fala, ele não se abre comigo. Ele só fala que ele tem muitas mágoas, mas ele não falava o que ele carregava, o que ele sentia. Então isso daí foi uma brecha para o inimigo atuar na vida dele. Então, quando ele saía, que ele tinha momentos de euforia, que ele começou a ter contato com os colegas que usava, começou a ter contato com bar, que ele ia muito para bar com os amigos, para jogar, né? E ali ele falava para mim que ia para a escola, não entrava para a escola, ele ficava fora para poder fumar. Então, ele começou a fazer isso sempre. E quando ele se viu, ele já estava viciado em drogas. Ele já tinha ali desenvolvido uma predisposição para droga. Então aquela busca de preencher aquele vazio naquele momento, que era só um momento de prazer, não ficou só no momento de prazer. Começou a se alongar, começou a esticar ali, sabe? A vida dele naquela situação. Começou a depender da droga. Começou a depender dela, totalmente. E aí, com 15 anos, ele fala para mim: mãe, eu preciso conversar com a senhora. Eu não tô mais só na maconha. Agora eu estou na cocaína. Eu experimentei a cocaína. Aí ali começou o meu desespero como mãe, porque eu não sabia o que eu estava lidando. Então até o dia que o Lucas me contou, eu falava assim: eu sou culpada por tudo que aconteceu comigo. Alguma coisa eu fiz para que ele fosse para esse lado. Eu me sentia culpada. E eu falava assim: nossa, isso aconteceu comigo porque eu sou pobre, porque eu não tenho condições. Eu pensava assim, meu pensamento. E não, e aquilo ali estava em todas as classes sociais. Então, como o terapeuta disse naquela reunião, é o mal do século. Isso. Então, e agora você como mãe e pai, você teria que saber lidar. Como saber lidar com dependente químico na sua casa? Meu filho estava totalmente dependente. Não era só questão mais de rebeldia. Era uma situação tão triste que ele começou a ir para a rua em busca, e quando não tinha, ele nos manipulava para ter a droga. E ali dentro de casa nós servimos a Deus, nós íamos para o culto. Os meus pais pastores e eu, Silvana, como mulher de Deus, dizia assim: e agora? Eu vou envergonhar meus pais, eu não posso contar. Que vergonha! Como que eu vou pregar a palavra de Deus com meu filho usando drogas? Eu olhava para o meu esposo e dizia assim para ele: e agora? Ele dizia: amor, nós vamos orar? Isso acontece em todas as famílias, amor.
A gente não vê testemunho de irmãos que pregam, pastores que provam passa, amor. Você não é a primeira. Mas eu estou com vergonha de Deus. Eu dizia assim, meu Deus, que vergonha do meu Senhor. Eu estava com vergonha de Deus. Eu ia orar, eu falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa, Senhor. E ele se aprofundando. Eu preocupada com essas situações e meu filho se aprofundando. Eu tinha que buscar ajuda. Ele ficou quanto tempo, Silvana, usando esse... Ele ficou assim, diz ele que já começou lá nos 12, que ele já tinha experimentado, mas ele não havia ficado viciado. Uhum. Ele experimentou uma vez ou outra e deixou. Mas que ele me contou, ele ficou dos 14 anos até os 21 anos de idade dele. Quando a gente foi procurar a cura, ele estava entre 15 e 16 anos. Ele ia completar 16 anos. Com 15 ele já estava entregue, mas não totalmente, sabe? Ele Sim. se entregava uma vez ou outra, mas ele conseguia realizar as tarefas do dia a dia. Que tanto é que eu cheguei a um ponto de levar ele para a escola e ter que buscar, esperar ele na porta da escola. Então, eu fui procurando alternativas. Eu comecei para Google, comecei para vídeos, comecei a assistir, porque pense bem, quando eu cheguei nele, ele estava com 16 anos e disse assim, eu vou procurar uma internação para ele. Ele me disse, se você não vai me internar, eu não estou dependente. Eu sei lidar com a situação. Eu não tenho problema nenhum, eu sei lidar com a situação, tá tudo tranquilo. Ele falava para mim. Mas eu estava vendo doente, eu estava vendo a cena. E o doente, ele não tem querer, o doente, ele precisa do hospital, ele precisa da cura. Aceitar ajuda, né? Aceitar ajuda, ele não queria aceitar. E foi a hora que eu fui pro Google, a hora que eu fui pros vídeos, a hora que eu fui assistir as palestras, né? Na terapia onde eu fui convidada para ir assistir, eu comecei a ir, né? E eu comecei a assistir uma aula ali, outra, daí eu fui aprendendo. Aí eles dão uns 12 passos, como agir com a pessoa que não quer ajuda, o que você tem que fazer, como que você tem que intervir naquela pessoa. Só que a minha situação, ela estava lastimante, porque eu não tinha mais como fazer nada com ele. Tudo que eu fosse falar para ele era motivo para brigar comigo. Tudo que eu fosse falar para ele para ajudar era motivo de briga. Então eu não falava. Se eu fosse dizer, encontrei uma alternativa, ele não queria conversa. Eu não tenho nada, eu não preciso de ajuda. É minha vida, é do meu jeito. Então a situação chegou assim, dele não parar mais dentro de casa para me ouvir, dele ficar rebelde. É uma situação que ele não podia me ver orando, ele não podia me ver louvando, porque o inimigo que estava ali agindo na vida dele não queria nem que eu abrisse a boca dentro de casa para falar nada. Nossa. E eu tinha que ir para os cultos, eu não podia levar toda essa bagagem para os meus pais, que eu pensava assim, eu não posso levar tudo isso que eu passo para eles, que se eu levar, eles já são pastores, eles já têm muitos problemas, eu vou levar mais problemas, ainda mais que eu sou filha, eles vão sentir mais. E aí, então essa fase de 16 até os 17, até os 18, eu e o meu esposo, nós estamos em conflito dentro da nossa casa. E recém-casados. Né? E nós estamos ali buscando nós dois em oração. Todos os dias era um episódio diferente. A gente ia para o culto, quando chegávamos, a nossa casa estava aberta. Ele estava fazendo uso de drogas, ele estava para a rua, ele só queria estar perto das drogas era isso que ele queria, mais nada. Ele já não me via como mãe, ele me via como facilitadora. Quando eu não tiver mais o meu corpo, vai perder mais, e eu sei que se eu usar de emoção com a minha mãe, eu vou conseguir dela o que eu quero. E como eu estava presa no medo, inexperiente, buscando, mas ainda inexperiente, ele vinha para o meu lado e dizia assim, eu preciso, você tem, você me dá e você me dá. Eu dava o último que eu tinha para ele, porque era o único momento que fazia com que ele parasse as perturbações dentro de casa, porque é perturbador. É perturbador, você não aguenta. Hoje eu falo que eu tenho um esposo como meu pai, e Deus falou que ia me dar e Deus me deu. Deus falou que ia me dar um esposo igual meu pai, para me proteger, para me amar, para me conversar, para me ter amigo. E hoje eu tenho. E Deus me deu, cumpriu.
Então, eu falava assim, meu Deus, eu estou cuidando, quando minha ficha caiu, eu estou cuidando tanto do meu filho, estou protegendo ele de todo esse mal que está